Olá pessoal, vamos começar nossas aulas sobre análise de balanço, tá bem? Nós separamos isso de contabilidade avançada porque eu acho que aqui é uma questão de análise mesmo, uma questão mais de você fazer quando você está analisando, né, o balanço, você está analisando tudo pronto. Primeiro nós vimos então como preparar, né, todos os lançamentos corretos, como devem ser feitos, né, tanto em contabilidade geral, todas as normas técnicas, as leis, não é? E agora nós vamos aprender a avaliar, não é? Avaliar o balanço, ver como a sua empresa está, não é? Se ela está saudável, se ela não está. Muito bem. Para quem ainda não me conhece, ainda não assistiu nenhuma aula, o meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção, pós também em logística empresarial, diversos cursos aí na área de legislação tributária e aduaneira, ok? E atuei em diversas empresas aí na área de logística, na área de gestão, tá bem? Muito bom. Vamos começar falando sobre índices, tá bem? Vamos falar das variações, não é? Variação horizontal, a evolução, não é? De um ano para o outro, de uma determinada conta. E a variação vertical, não é? É a participação, o percentual que aquela conta tem em relação à somatória, não é? Do ativo, do passivo, e como ela andou no outro exercício. Então, quando nós falamos aqui de análise de balanço, estamos falando de variações horizontal e vertical, nós estamos analisando dois exercícios, não é? Dois períodos. Podem ser 2 meses, como podem ser 2 anos, ok? Para nós identificarmos, né, na evolução horizontal das contas, não é? Se eu estou endividando mais, se eu estou endividando menos, se eu estou com mais fornecedores, com mais estoque, enfim. E a gente vê também essa participação, porque às vezes o número, não é? O número não quer dizer muita coisa, porque a variação, o percentual é que vai dizer se ela realmente cresceu. Às vezes eu tenho um estoque lá num determinado ano e no seguinte eu aumentei bastante esse estoque. Porém, a hora que eu coloco isso em percentual, o meu balanço está muito mais alto num segundo ano, por exemplo, o meu ativo pode ter crescido, e essa participação, o valor desse estoque em relação ao total do meu ativo pode até ser menor, mesmo que seja maior ali nominalmente, ok? Então, essas variações, elas são importantes para você identificar esse tipo de análise, para você fazer esse tipo de análise, ok? Muito bom. E depois disso, nós temos a relação, não é? Nós temos como medir a proporção. Quando nós pegamos o balanço patrimonial, nós verificaremos a liquidez, o endividamento e a imobilização, ok? A liquidez é a minha capacidade, não é? De transformar ali o meu ativo em dinheiro, né? Da forma mais rápida possível, ok? O endividamento, né? Endividamento de terceiros ou endividamento próprio, e a imobilização, não é? Quais foram os investimentos, os imobilizados, os intangíveis, onde eu coloquei o dinheiro do ativo, ok? E também, ainda falando de relação e também cálculo de proporção, né? Portanto, fração, né? Nós temos a análise aí do balanço patrimonial junto com o DRE, para que nós consigamos aí medir a rentabilidade, não é? A receita bruta, né? A receita líquida de vendas em relação à receita bruta, em relação à operacional, em relação ao lucro líquido, não é? E o índice de atividade, onde nós vamos medir aí rotação de estoque, prazo de pagamento, prazo de recebimento e, numa única fórmula, medir o índice de atividade com todos esses itens, não é? Somando aí o rotação de estoque com o prazo de vendas e dividindo pelo prazo de pagamento, para nós identificarmos a situação, não é? Assim, qual é a margem ideal para a empresa, né? A margem média que essa empresa, margem de lucro, né? Que essa empresa tem que trabalhar, ok?
Aqui estamos colocando o enunciado, mais adiante faremos exercícios, o que deixará tudo isso bem mais claro, tá bem? Variação horizontal é a evolução da rúbrica, né, ou da conta, conforme nós falamos, rubrica, né, no caso aqui o acento fica correto. De um período para o outro, não é? É uma análise de tendências, né, tendências atípicas. Da variação horizontal absoluta, descontamos a inflação para obter a variação relativa, não é isso? Então, às vezes você fala, está crescendo uma determinada conta, quando você faz uma variação horizontal. Mas é bom que você tenha em mente que se você está num ambiente inflacionário, você tem que se descontar aí essa inflação para você ter a variação relativa, né, a real, ok? E na variação vertical, ela vai demonstrar a participação de uma determinada rúbrica em relação ao seu grupo, não é, naquele período, conforme comentamos aí quando iniciamos a falar aí sobre as variações horizontal e vertical, ok? Muito bem, apenas para colocar num gráfico e melhorar o entendimento, então vamos lá. Se nós fizéssemos uma avaliação vertical e horizontal, nós teríamos que pegar o ativo circulante de x1, não é? Lá no primeiro quadrado, no ponto mais alto à esquerda, e a variação do ativo, né? E o ativo circulante de x2, ou seja, do ano 1 e do ano 2. E o passivo a mesma coisa, passivo 1 e passivo 2. Então você analisaria, por exemplo, tudo que eu tenho disponível, que eu tenho de crédito, de estoque. Nós analisaríamos o x1 e o x2, olhando qual que é o saldo dessas contas, para verificar se há aí uma evolução, né? Se esse saldo mudou de um ano para o outro, descontando a inflação, para sabermos, né, o porquê, né, até pensarmos e tentarmos entender a empresa, por que houve essa variação de um ano para o outro de uma determinada conta. E lá no total, lá embaixo, somando o ativo de x1 todo, né, o ativo circulante, mais o não circulante, né, que é o realizável a longo prazo aí que nós colocamos, você teria um total, tanto no x1 quanto no x2. E você faria o percentual, né, dividindo, por exemplo, tudo que eu tenho de estoques, dividindo por esse total. Eu teria um percentual no ano 1 e um percentual no ano 2. Então, além de analisar se o valor, né, o valor nominal, ali, o valor que está no estoque, né, ele evoluiu ou não evoluiu numericamente, você também faria a análise vertical, analisando o percentual, o quanto esse estoque representou no ano 1 e no ano 2, não é? Dessa forma, você consegue tirar todas as suas dúvidas sobre evolução ou não, e ter uma tendência, não é, sobre uma determinada conta, para que nas próximas gestões, nos próximos anos, nos próximos períodos, você possa tomar ações, atitudes para romper essa tendência, se for uma tendência negativa, ou até mesmo incentivar essa tendência, se for uma tendência positiva, tá bem? Isso vai da análise de cada administrador, não é, gente? Cada administrador vai ter aí a sua estratégia, né? A estratégia da empresa, o plano estratégico de uma forma geral. E essa estratégia, vai balizar, não é? Todo esse caminho, né? O que você deseja. E através da análise de balanço, você vai verificar se isso está acontecendo, se a sua estratégia está sendo traduzida em números, ok? E você pode fazer a mesma coisa com o DRE também, né? De x1 e de x2. Analisar o faturamento, a quantidade de imposto, não é? Devoluções, todas as devoluções, impostos, os custos, né, de mercadorias vendidas, despesas, não é? Então, tudo isso é importante fazer tanto horizontal, de um ano para o outro, quanto vertical, não é? O percentual de participação daquela conta específica no total, perfeito? Muito bem. Continuando então, o nosso primeiro ponto lá, nós falamos aqui então das variações horizontal e vertical. E agora nós vamos começar a falar das proporções, não é?
nós vamos medir qual é o percentual, não é, de cada conta em relação ao total do seu grupo, ok? Quando nós falamos de liquidez, não é, é a capacidade de pagamento. Então, o índice de liquidez, ela é a nossa capacidade de pagamento, não é? Nós estamos olhando para o financeiro. Nós vimos isso lá quando falamos de fluxo de caixa, né? Demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, lá em contabilidade avançada. Muito bem. Aqui, o que nós vamos medir? Nós temos 4 índices de liquidez. O geral, que nós vamos somar o ativo circulante mais o ativo não circulante, né? Aqui o ativo realizável a longo prazo. Esses dois itens somados, nós vamos dividir pelo passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Não vamos colocar aí o PL, tá? O patrimônio líquido da empresa. Nós só vamos colocar o exigível, perfeito? Então, dessa forma, nós vamos medir a liquidez da empresa, não é, em relação ao financiamento de terceiros, tá bem? A liquidez corrente, onde nós vamos dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. É aquele curto prazo, né? É aquilo que está dentro do período, são os 12 meses, né? Que nós chamamos de curto prazo, é o corrente. A liquidez seca, nós vamos abater do ativo circulante tudo que nós tivermos de estoque e se nós tivermos também despesas antecipadas e dividir pelo mesmo passivo circulante, ok? Lá embaixo até colocamos uma explicação aí. A liquidez seca, ela nos retrata, né, a dependência que a empresa tem no estoque para pagamento de suas obrigações de curto prazo, tá bem? Por isso que você tira o estoque e tira a despesa antecipada do ativo circulante e aí sim você verá o que você tem realmente de dinheiro ali para pagar, não é? Sem os estoques, não é? Se você, na corrente, você está dependendo dos estoques para pagar as suas contas. Na seca, você está tirando esse estoque, perfeito? E a imediata são as disponibilidades, não é? Conforme falamos em avançada, disponibilidades é caixa e tudo aquilo que é equivalente de caixa, não é? Banco, investimentos, né? Ali que você tem como transformar em dinheiro, não é? Em até 90 dias sem grandes perdas ou sem nenhuma perda, não é? Isso são as disponibilidades apenas, conforme vimos lá, bastante falamos disso lá quando vimos o demonstrativo de fluxo de caixa, ok? Muito bem, liquidez é isso, não é? Não é difícil, não é? O análise de balanço, o pessoal acha que é complicado, mas não é, são apenas contas de proporção e contas de percentual, ok? Não tem muita dificuldade, são fórmulas prontas, feitas. E se você entender, quando você fala, pô, eu quero medir minha liquidez geral, não é? Então é todo o seu ativo por todo o seu passivo exigível, não é? A liquidez corrente, somente aquilo que é circulante. O seco, eu quero tirar a dependência dos estoques para entender, não é? O que eu realmente tenho de dinheiro ali sem os estoques. E o imediato, aquelas minhas disponibilidades, aquilo que eu tenho agora, nesse momento, para pagar as minhas contas. Perfeito? Muito bem. São contas, não é? Que nós vamos aprender a fazer aí, aprofundar um pouco mais, quando falarmos aí, então, de exercícios, tá? Vamos fazer 2 exercícios, não muitos, mas serão providenciais para entendermos melhor todas essas aplicação, né, de cada uma dessas fórmulas, ok? Muito bem, vamos falar, além da liquidez, também nos índices de endividamento e de imobilização, perdão. Índice de endividamento, né, estrutura de capital. Nós também estamos falando aqui do lado de cima do balanço, né, do lado financeiro do balanço. Nós vamos olhar o nosso endividamento de terceiros, não é? Ou seja, o passivo circulante e o não circulante
dividido pelo meu ativo total, ok? Então eu verei o quanto de endividamento eu tenho dessa empresa, olhando para as minhas dívidas, as dívidas do exigível apenas, não é? Tirando o patrimônio líquido dessa conta, dividindo tudo, né, pelo ativo. Vou pegar meu ativo total e dividir, né? Então lá pegar o meu passivo, somar o circulante e não circulante e dividir pelo ativo. Por que terceiro? Terceiro é dívida, né? É o exigível, é o endividamento, né? Endividamento de terceiro, não é? É o próprio endividamento, vamos dizer assim. O endividamento próprio não, eu vou tirar aqui. É o endividamento mesmo, né? Para não fazer confusão. Perfeito? É o endividamento real, é aquilo que eu devo para terceiros. O endividamento próprio é outra coisa, é o meu PL, meu patrimônio líquido sobre o ativo. Então eu tenho no ativo lá, no passivo, a parte de cima, que é o de terceiros, é o exigível, e o de baixo, que é o PL, que é o não exigível, ok? Para eu saber qual é meu endividamento maior, é comigo mesmo, né, com os sócios, com os acionistas, ou com terceiros, não é? Esse próprio, né, ele é não exigível, né? E apenas uma observação, dividendo é uma obrigação que remunera o capital próprio. Para que nós fazemos essa observação aqui? Como administradores, como gestores, temos que tomar cuidado com o seguinte: quando você tem no mercado dinheiro, quando você vai atrás de financiamento, às vezes você acha o financiamento, né, dos bancos, às vezes não, né? Financiamento de banco é muito alto. Porém, tenha em mente que o dinheiro mais caro que existe é o do sócio. Por quê? Quando o sócio ele te empresta o dinheiro, ele quer um ganho acima daquele do que ele teria com o dinheiro, aplicando no mercado financeiro, em ações, não é? Enfim, naquilo que ele gostaria de aplicar, não é? Até mesmo em bens, enfim. E ele, ao invés de fazer isso, ele te empresta o dinheiro. E por que o sócio empresta o dinheiro para a empresa? Porque ele espera que na empresa a rentabilidade, o dividendo, ele seja maior do que a aplicação que ele iria fazer, ok? Ninguém é bonzinho assim de graça. Então tenha em mente que o dinheiro do sócio é o dinheiro mais caro que existe. Portanto, é uma obrigação muito maior para o administrador. Às vezes o administrador prefere pegar dinheiro financiado, não é? Ou fazer aí vendas de ações, enfim, não é? Do que pegar dinheiro diretamente dos sócios ali, principalmente quando é uma empresa de capital fechado, não é? Os sócios eles são mais ostensivos na cobrança quanto a esses dividendos, perfeito? Apenas um parênteses aí. Vamos falar agora de índices de imobilização. A imobilização ela é o inverso da liquidez, não é? A liquidez eu vejo, eu tento medir ali o percentual de dinheiro, não é? Que eu tenho para sanar as minhas contas de imediato. Aqui não, aqui nós olhamos para o lado econômico do balanço e não financeiro. Nós olhamos onde nós colocamos o nosso dinheiro, né? O que imobilizamos de dinheiro. Nós temos a imobilização plena. Nós vamos pegar todos os investimentos, todos os imobilizados, todos os intangíveis e dividir isso pelo nosso patrimônio líquido. Assim nós teremos qual é a nossa imobilização plena, ok? A imobilização técnica, nós vamos tirar o intangível aí, não é? Porque o intangível, às vezes, o valor de mercado dele não é tão fácil de se medir, né? A marca de uma empresa, quanto vale. Mas, assim, então, tecnicamente, nós colocamos lá o investimento e o imobilizado apenas, dividido aí pelo patrimônio líquido, tá ok? E aquela imobilização financeira, que são só os investimentos, ok? Aqueles investimentos que nada tem a ver com principalmente, né, com a operação da empresa ali. Os imobilizados, você precisa deles para que a empresa produza. Os investimentos, nem sempre, não é? Na grande maioria das vezes, não.
Então, essa imobilização financeira são os investimentos também sobre o patrimônio líquido, ok? Observação: o líquido nós não estamos levando em consideração a depreciação e nem mesmo a amortização ou exaustão, tá bem? Por quê? Porque nesse caso nós queremos pegar o dinheiro que nós aplicamos lá, porque a depreciação é algo que o governo deixa você abater lá como despesas para que você aumente seu lucro, né? Tenha um lucro melhor e para que você consiga, né, na verdade, reduz o lucro, né, sem mexer no fluxo financeiro da empresa. Então você fica com capital para você readquirir equipamentos novos, não é? Por isso que a contabilidade trabalha com a questão não do fluxo de caixa, mas sim por competência, ok? Isso faz toda a diferença. Às vezes, por competência, você não tem lucro, mas no seu fluxo de caixa existe dinheiro. Por quê? Porque algumas despesas elas são autorizadas por lei, mas elas não são reais, né, naquele momento. É óbvio que em determinado momento você terá que fazer um novo investimento para comprar uma nova máquina e você precisará desse dinheiro, não é? Se você conseguir aplicar esse dinheiro, você o terá mais adiante para que renove o seu parque industrial, perfeito? Muito bom. Dito isso, nós podemos falar então agora do outro índice, não é? Falamos aqui da primeira parte dos índices de proporção. Agora vamos falar sobre a rentabilidade, não é? Rentabilidade e atividade. Aqui apenas rentabilidade nesse momento. A rentabilidade é o retorno que você obtém. Então você vai medir lá a margem bruta. Fácil, né? Você vai pegar o lucro bruto e dividir por a sua renda líquida de vendas. Então a renda líquida de vendas é aquela renda líquida onde você já abateu, não é? Devoluções, abatimentos, né, do corpo da nota, impostos sobre vendas, enfim. E aí você tem a renda líquida, né? Logo depois, quando você pega a renda bruta, você desconta tudo isso que eu acabei de falar, você chega na renda líquida. Já vimos isso também bastante, só estou aqui retornando o assunto. Então divide o seu lucro bruto, não é? Dividido por essa receita líquida. Também a operacional, que é o lucro operacional, também pela receita líquida, e a margem líquida, que é o lucro líquido, não é? Lá embaixo, dividido pela receita líquida. Dessa forma você vai conseguir medir o percentual de retorno em cada ponto desse, não é? Da sua empresa, não é? Como anda a rentabilidade da sua empresa. E do outro lado, você pode medir o ROI, né? O retorno sobre o investimento, ou o retorno sobre o ativo, ok? Que é o lucro líquido dividido pelo ativo, não é? Você tem aí o retorno sobre o investimento. Tudo aquilo que está no ativo, qual é o percentual de retorno que isso está dando, não é? Tudo isso é importante para você medir onde é melhor aplicar o dinheiro da empresa, ok? Você também vai destacar aí o ROI, né? Como a Dupont mede margem versus giro, não é? Só para ficar claro aí a questão de fórmula, você tem aí o lucro líquido, né? Que é a margem, para achar a margem líquida, conforme nós falamos lá em cima, você vai dividir o lucro líquido pela receita líquida de vendas e multiplicar pela receita líquida de vendas dividida pelo ativo. E isso é exatamente a fórmula do ROI, não é? Lucro líquido dividido pelo ativo, ok? Então você está multiplicando margem por giro e chegando ao retorno sobre o investimento, tá? Isso é só uma composição de fórmula para o entendimento, ok? E o ROI, né, que é o retorno, o Return on Equity, o equity aí, que é o patrimônio, né, o patrimônio líquido. Qual é o retorno sobre o meu patrimônio? Primeiro nós medimos o retorno sobre o ativo e agora nós vamos medir o retorno sobre o patrimônio. Vamos pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido. Então, como estamos vendo, todos esses itens, esses índices, não é? São índices para você
acompanhar a saúde, a evolução das contas, saúde financeira, evolução financeira, retornos sobre ativos, sobre PL, não é? O tamanho do seu endividamento de terceiros, endividamento próprio, enfim. Dessa forma você conhece cada vez melhor a sua empresa, não é? Para que isso auxilie você nas tomadas de decisão, né? Para realinhar o planejamento estratégico da empresa. Ou, no caso, fazer auditoria em alguma empresa que você pretenda investir, pretenda comprar ações, pretenda comprar a própria empresa, não é? Você tem que fazer todas essas análises aí de 2, 3 anos para você entender aquela empresa, não é? Não é só porque o cara que está vendendo acha que é um bom negócio que você que está comprando vai acreditar nele. Você tem que fazer as contas e verificar todos os pontos dessa empresa, ok? Muito bom. Vamos falar agora então dos índices de atividade. Lembrando, não é? Faremos exercícios aí, pelo menos 2, para demonstrar aí todos esses índices, né? Esses cálculos de forma prática. O índice de atividade, ele busca esclarecer a realidade em relação a prazos da atividade operacional da empresa. Comprar, vender, pagar, receber. Né? Nós vimos isso lá no fluxo de caixa, tá? Então aqui ele tenta estabelecer a relação de prazos, tá bem? Ele busca uma relação de tempo e não de valor, tá? Então o que é o índice de atividade? O índice de atividade, ele é o prazo médio de rotação dos estoques, né, o PMRE, mais o prazo médio de recebimento de vendas, o PMRV, divididos pelo prazo médio dos pagamentos das compras, não é? O PMPC aí. Se der 1, a margem pode ser baixa, ok? Agora, se essa conta começar a subir, você também tem que subir a sua margem. Por quê? Porque você está tendo uma rotação de estoque e um prazo de recebimento de vendas muito maior do que, menor, né, do que o prazo de pagamento de compras, ok? Então você tem que ter um prazo de pagamentos de compras maior, não é? O que vai reduzir, ele será menor que 1, na verdade, né? Tudo que for acima de 1, a margem pode ser baixa. E tudo que for abaixo de 1, você também terá que aumentar a sua margem até que essa conta chegue próximo ao número 1. Perfeito? É um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Então, o PMRE, que é a rotação dos estoques, nós medimos, não é? Pegando o estoque naquele ponto, né, no final do mês, multiplicando aquele estoque pelo período, não é? Se for dias, 360 dias, se for meses, 12 meses, não é? Se for um dia, né? Enfim, né? Você vai multiplicar pelo período, 30 dias, e nós vamos dividir pelo custo, né? O custo qual é? É o CMV, não é? É aquele custo de mercadorias vendidas, perfeito? E nós vamos colocar aí o CMV, o que é, né, gente? A gente já sabe, né? Estoque inicial mais compra menos estoque final, perfeito? Vai tirar a média, né? Tanto dos estoques quanto dos custos, tá? Sempre falando em média aqui. Para tirar a média é muito simples, você pega do primeiro dia e do último dia, não é? E tira uma média, tá bem? Desses dois valores, não é? Dividindo por 2. O prazo médio de recebimento de vendas, ele é o contas a receber, também multiplicado aí pelo período que estamos medindo, né? Seja em dias, meses, né? 30 dias, um mês, 12 meses, enfim. Dividido pela receita bruta de vendas, ok? E você terá o prazo médio de vendas. O prazo médio de pagamento de compras, ele é o fornecedor, também, né? São os contas a pagar, né? Os fornecedores, multiplicado aí também pelo período, dividido pelas compras, não é? Nós vimos lá no DFC como calcular compras. Compras é igual ao CMV, mais o estoque inicial, menos o estoque final, perfeito? Tudo isso nós vimos lá quando aprendemos o demonstrativo de fluxo de caixa.
Como que eu calculo o giro? Não é? Aqui eu estou calculando o prazo médio de recebimento, né, de estoques, de recebimento de rotação de estoque, recebimento de vendas, pagamento de compras. Se eu quiser calcular o giro, eu inverto essa conta, tá? Para cada um desses índices. Quero saber o giro dos estoques. Eu vou dividir custo pelo estoque médio vezes o período. Se eu quiser saber o giro de recebimento de vendas, eu vou dividir a receita bruta de vendas pela contas a receber vezes o período. E se eu quiser saber o giro de pagamento de compras, eu vou dividir compras pelo período vezes o fornecedor. A gente costuma calcular giro mais na questão de estoque, né? Para conhecer o giro do estoque, perfeito? Todos os valores são médios, né? Valores médios, estoques, contas a receber e fornecedores, tá? Para saber o valor médio, ou você pega o valor diário, né? Por isso está medindo um mês, pega diário de todos os dias e divide por 30, não é? O prazo que for dentro do mês lá, né? Pelo prazo que você quer. Sempre falando de valores médios, tá bem? Muito bem, gente. Então, nas próximas aulas, nós faremos exercícios, é só isso. Análise de balanço não tem segredo. São só fórmulas, não é? São análises que nós faremos de todos os lados da empresa, não é? Da atividade, do endividamento, da liquidez, da imobilização, perfeito? Análise horizontal, análise vertical do próprio balanço ou do DRE, enfim. É só isso, é um resumo, não é? Não chega a ser contabilidade avançada, são apenas contas, são apenas análises para tomadas de decisão, não é? Análises para conhecimento dos números, para possíveis tomadas de decisão mesmo mais adiante, ok? Até aqui agradeço, voltamos na próxima aula com exercícios práticos. Muito obrigado.